Talvez você não saiba toda a verdade sobre as abelhas. E eu te garanto que depois desse vídeo, você nunca mais vai querer matar esse inseto. Eu sou o Vinícius Bonfim e até o final do vídeo você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Vem comigo. Elas já existem há 100 milhões de anos. E por mais que elas dão medo em algumas pessoas, tá? E eu tô incluso nisso aí também, porque eu tenho pavor de abelha. Elas têm uma função importantíssima na nossa vida. A função principal de uma abelha é a polinização. Mas o que é essa polinização? É muito mais simples de entender do que você pensa. É a forma de como as plantas fazem a sua fecundação, a forma de como elas se reproduzem. Esse processo é feito usando o pólen de uma flor, que são aqueles grãozinhos pequenininhos, quando passa das células reprodutivas masculinas para as células femininas. E sim, você não tá entendendo errado. As plantas têm o seu próprio órgão masculino e o seu órgão feminino. Em alguns casos, elas possuem até os dois. Bom, muito legal essa informação, mas o que isso tem a ver com as abelhas? Essa polinização simplesmente não é feita de forma mágica. Existem dois tipos de polinização. Por exemplo, no caso do algodão, do fumo, da ervilha, são plantas que elas conseguem se reproduzir sozinhas e são classificadas como autopolinizadoras. O outro tipo é a polinização cruzada, que é quando uma borboleta, uma água, o passarinho, o vento, o homem e principalmente a abelha, elas levam o pólen de uma planta para outra e assim elas podem se reproduzir e gerarem os frutos que nós comemos. Você deve estar achando que isso tudo é muito incrível, mas ainda não sabe por que a abelha é tão importante no processo todo, certo? Bom, se eu te falar que as abelhas são responsáveis por movimentar 80% de toda a produção agrícola no mundo e que elas fazem milhões de dólares por causa disso, mas calma que não para por aí, tem mais coisa. Quando ela faz esse processo, ela permite que as árvores se desenvolvam, que os frutos ganhem vida e que a maioria dos alimentos que nós comemos venham até a nossa mesa. Principalmente as frutas e os legumes, como a laranja, o tomate, amêndoas, abacates e outros milhares de alimentos que eu sei que você também come. Sinceramente, eu acho que eu já te dei um bom motivo para você começar a amar esse inseto. Mas ainda tem uma coisa muito importante que eu vou contar até o fim desse vídeo. Se você não é aquela pessoa corajosa, você sabe que um cacho de abelha é um pouquinho assustador, não é verdade? Mas você sabia que dentro de uma colmeia, elas vivem mais ou menos em 80 mil abelhas. E não existe só aquele cacho medonho que a gente vê nas árvores, mas também nos apiários, que são os lugares construídos para elas trabalharem lá dentro. Na colmeia existem as abelhas operárias e elas trabalham duro lá dentro para deixar tudo organizado, tudo protegido, para elas poderem produzirem a cera. Elas são tão organizadas que a abelha rainha é a única fértil dentro da colmeia, ou seja, só ela pode ter filhos. Claro que a gente também não pode esquecer dos zangões, que ajudam a rainha a ter os filhos, e essa rainha vive até 5 anos, enquanto as operárias, que trabalham pra caramba, vivem entre 28 e 48 dias só. Isso acontece porque dentro da colmeia, elas fazem um negócio chamado geleia real, que só a abelha rainha pode comer esse negócio. Essa geleia é cheia de hormônio, de vitaminas, de enzimas, que deixam a rainha cada vez mais forte, e ela consegue viver por muito mais tempo. O outro produto famoso produzido pela abelha é o mel, que a gente come no café da manhã, e ele é cheio de vitaminas, de minerais, é bom até contra o cansaço físico e o cansaço mental. Existe o própolis também, sabe aquele negocinho que a gente espirra na garganta quando tá doendo muito? É esse aí que eu tô falando. As abelhas usam ele para proteger a colmeia contra os parasitas. Assim como a nossa casa também pode entrar um bandido, eles fazem isso lá. E ele é tão bom para nós seres humanos, porque ele ajuda até na redução de gordura do nosso corpo. Assim como as ceras, que elas usam para fazer o favo, que é o lugar onde fica o mel. E essa cera é usada para fazer produtos cosméticos e também os medicamentos que nós tomamos. Eu só falei coisas boas para você das abelhas, mas você precisa tomar um certo cuidado também. O perigo das abelhas. São mais de 20 mil espécies no mundo. Em 2018, a estimativa é que a cada meia hora, uma pessoa sofria um acidente com abelhas. Mas ela só vai te atacar se ela se sentir ameaçada. Por exemplo, não fique perto de uma colmeia, não coloque a mão lá, que isso com certeza vai te causar um belo de um estrago. O que você precisa fazer é só respeitar o espaço dela, entendeu? Você não precisa ter medo. Se ela por acaso chegar por perto de você e até pousar em você, deixa ela sair. Não precisa ter desespero. O maior erro das pessoas é querer tirar ela rapidamente, porque ela tem um ferrão, ela vai te picar, você vai ficar chateado com ela, e se você mostrar que tá colocando todas elas em perigo, aí o bicho vai pegar pro seu lado. Então a dica que eu posso te dar é essa: cada um no seu canto. Algumas dicas de evitar com que elas não fiquem nervosas com você: não faça barulho perto delas, já que elas são sensíveis a ruídos. Se for picado, não grite. Em caso de enxame, cubra o pescoço e cubra o seu rosto também. Se tiver uma colmeia te incomodando, chame o bombeiro ou um apicultor para tirá-la de lá. E sim, eu vou te lembrar que quando ela pica você, ela morre. Agora, quando você tomar uma picada de abelha, você vai sentir umas coisas bem desagradáveis, como uma dor forte durante uns 3 minutos,
vermelhidão, inchaço no local, dificuldade em respirar, em alguns casos até ânsia e vômito. Então logo depois que você infelizmente tomar uma picada de abelha, você pode fazer o seguinte procedimento: tira o ferrão rapidamente para não espalhar o veneno, não esfregue de forma alguma no local e também use gelo caso esteja doendo bastante. Com essas dicas vai dar uma amenizada na situação. Ainda que elas sejam perigosas, as abelhas estão em extinção e você não pode matar elas de forma alguma. Extinção das abelhas. As abelhas estão morrendo e elas podem entrar em extinção total a qualquer momento. Depois de tudo que eu te falei, se elas entrarem em extinção, a gente vai perder os milhares de benefícios que elas trazem para nossa vida. Só em 2019, 500 mil de abelhas morreram no Brasil. Desde 2005, os casos ganharam força aqui no nosso país. E até o Albert Einstein disse que se as abelhas desaparecessem um dia, os humanos teriam mais 4 anos de vida apenas. Um dos principais causadores de todas essas mortes das abelhas é o agrotóxico à base de fipronil e neonicotinoides. Esse produto é usado em plantações para afastar insetos e já foi proibido na Europa, inclusive. Na agricultura, eles usam até avião para espalhar esse agrotóxico e atingir em larga escala toda a plantação. E quando as operárias saem para pegar o pólen, o agrotóxico atinge ela e ela pode morrer ali ou ficar desorientada, voltar para sua colmeia e matar todas as outras infectadas. Isso tudo é muito triste. Mas enquanto isso, de pouco em pouco, o IBAMA aqui no Brasil junta outros órgãos, já criaram leis, estão criando leis para diminuírem o uso desses produtos químicos e para poder salvar as nossas queridas abelhas. Outras formas que colaboram para as abelhas morrerem são os desmatamentos e o aquecimento global. E uma forma fantástica da gente reduzir de vez o uso desses agrotóxicos e fazer com que elas não morram é consumir alimentos orgânicos que são livres de agrotóxicos. Quem sabe essa situação se reverta de uma vez por todas, certo? E aí, você passou a amar as abelhas depois desse vídeo? Escreve nos comentários o que achou e deixa seu like se você gostou. Vamos compartilhar essa informação e manda para todo mundo que você conhece. Se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo aqui do Informacionei. Nos vemos nos próximos e até mais!